Olá, queridos, tudo bem? Hoje, dia 4 da Quaresma, estamos avançando hoje o quarto dia, dia 8 de março, e estamos aqui com o tema de hoje chamado Criado para ser Eterno. Queridos, todos nós fomos criados com um anseio pela eternidade. Deus colocou esse anseio no nosso coração, está escrito em Eclesiastes capítulo 3, verso 11. E a vida que temos hoje não é o tudo que temos pela frente. Na verdade, esse anseio que Deus colocou no nosso coração é um anseio por estar com Deus, por desfrutar do mundo por vir, do reino vindouro. Isso Deus colocou no ser humano desde lá da criação no Éden, em Adão e Eva, e houve claramente uma desconexão com esse propósito, com o propósito da eternidade. O pecado que adentrou a natureza humana pela desobediência de Adão, e isso transferindo a todas as gerações subsequentes, desconfigurou o ser humano com a visão e o entendimento do que é a eternidade. E nós temos um tempo finito, seja 70, 80, 100 anos ou o tempo que for, não sabemos o dia exato, de quando será o nosso último dia. Pela graça de Deus, e assim seja a vontade de Deus, que vivamos muito, de acordo com o seu plano eterno. Mas é Ele que sabe todas as coisas. Então a vida que temos é como um ensaio geral, como se fosse um tempo oportuno para que a gente possa desfrutar da presença de Deus, descobrir os seus propósitos definidos e designados para nós e nos alinharmos com a vontade dEle. Porque a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável, a vontade de Deus é perfeita e é o melhor para nós. Sabe, queridos, tem uma frase de um autor antigo chamado Thomas Browne, apenas um parêntese na eternidade, dizendo que o tempo que temos hoje é apenas um parêntese na eternidade, porque todos nós fomos feitos para ser eternos. Essa eternidade que foi plantada no nosso coração é um anseio por Deus que é eterno, por conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Jesus disse que a vida eterna é essa, conhecer a Deus e conhecer aquele que Ele enviou como seu Filho único, e que se tornou primogênito de toda a criação. Um dia, querido, nosso coração, nosso corpo, pode parar de bater, pode acontecer intempéries, acidente ou qualquer outra coisa. E a gente não sabe o tempo e o modo que isso se sucederá. Então, o que temos é a consciência do momento presente, mas que deve ser ampliada por uma visão da eternidade. Por isso que conhecer a Deus, se aproximar de Deus através de Jesus Cristo, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, nos dá um senso de propósito incrível, porque todos nós fomos criados para ser eternos. Mas a eternidade, ela agora está condicionada à fé que você tem no Filho de Deus, a conhecer a Jesus, a conhecer a Deus e a desfrutar do caminhar nesse propósito, de prosseguir em conhecê-lo e de avançar nessa revelação que Deus nos deu através de Jesus Cristo. C.S. Lewis diz assim, existem apenas dois tipos de pessoas, as que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus diz, seja feita a sua vontade. E sabe, queridos, tragicamente muitos terão de suportar isso, porque viveram uma vida adoidada, viveram uma vida conforme a sua vontade somente. Fizeram todas as coisas para o seu bel prazer. Claro, você tem que pensar em si, tem que pensar na sua família, tem que fazer coisas boas e belas e agradáveis, mas você precisa olhar para frente, você precisa olhar para aquilo que está destinado para você. Então eu quero colocar isso para você, que você foi criado à luz da eternidade. Você foi criado para desfrutar um propósito eterno de Deus. E você foi criado para ser eterno. Então confie nisso, confie em Deus, confie nessa verdade revelada. Sabe, querido, o aspecto mais prejudicial da vida contemporânea é o tão simplesmente raciocínio a curto prazo. Não ter uma visão correta sobre o futuro, sobre a vida por vir, sobre o que está guardado para você na eternidade. Então você precisa continuar confiando e crendo que isso faz parte do que Deus preparou para você. Como será a eternidade de Deus para você? Queridos,
Nós não temos detalhes específicos sobre como será a eternidade, mas uma coisa é essa: o conhecimento de Deus, o conhecimento revelado de quem Ele é, de quem o seu Filho Jesus é abundante, é eterno. É uma vida eterna de conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Outra citação de C.S. Lewis, no livro As Crônicas de Nárnia, ele diz assim, ó: para nós, este é o fim de todas as histórias. Para eles, porém, este foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida deles neste mundo e todas as suas aventuras haviam sido apenas a capa e a primeira página do livro. Agora, finalmente, estavam começando o capítulo 1 da grande história que ninguém na Terra jamais leu. A história que continua eternamente e no qual cada capítulo é muito melhor do que o anterior. Deus tem um propósito para você aqui na Terra, mas melhor e maior ainda é o desfrute da eternidade. Mas saiba que as coisas que você descobre com relação ao propósito eterno de Deus para que você faça aqui na Terra, elas ecoam para a eternidade. Elas têm um vislumbre eterno. Então busque, quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate a porta ela se abre, para que você possa reconhecer e descobrir os propósitos eternos de Deus. Você foi feito para a eternidade. E esse mundo, querido, não é a nossa pátria. Nós estamos aguardando a nossa pátria eterna no céu, como diz o autor de Hebreus, capítulo 13, verso 14. E, queridos, é necessário que o assunto, que algo todos os dias da nossa vida, nós possamos vislumbrar que esse dia é o dia que o Senhor fez para nós, esse é um lindo dia, e Deus está te preparando e permitindo que você se prepare para a eternidade. Há muito mais na vida a ser desfrutada do que apenas o aqui e agora. Então Deus abençoe você com essa consciência de que você foi criado para ser eterno. Amém, queridos? Vamos orar. Pai, louvado seja o Teu nome por essa reflexão nessa quaresma. Nós queremos voltar o nosso coração para Ti e reconhecer que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus eterno e que o Senhor plantou essa eternidade dentro de nós. Que conhecer a Deus e conhecer ao Teu Filho, a quem o Senhor enviou, Jesus Cristo, é um desfrute da eternidade. Que todo aquele que crê no Senhor, mesmo que morra, já passou da morte para a vida e certamente viverá eternamente. Obrigado pela graça, pela bondade, pela misericórdia, o Evangelho que nos alcançou. Alcance ainda mais pessoas através da palavra, da verdade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe você, queridos. Um grande abraço e até mais. Fica na paz. Tchau, tchau.